Ele tinha tudo: dinheiro, poder, uma mansão que era o sonho de muitos. Mas a verdade é que Evan estava sozinho. Tudo começou a mudar quando uma simples empregada entrou em sua vida. Só que o que ninguém esperava era que a pessoa que ele mais confiava fosse capaz de destruir tudo. Uma acusação, um relógio desaparecido e uma oração desesperada. No momento em que Chris caiu de joelhos pedindo a Deus por justiça, o impossível começou a acontecer. Mas será que a verdade bastaria para curar o coração partido de Chris? E será que Evan teria coragem de lutar contra tudo para consertar seus erros? A mansão era imensa, com salões decorados em mármore, lustres de cristal e janelas de vidro que davam para jardins impecáveis. No entanto, mesmo com toda essa opulência, o lugar parecia desprovido de vida. Era como se as paredes absorvessem os suspiros solitários de Evan. Ele, sentado em uma poltrona de couro no vasto salão de estar, fitava a lareira apagada enquanto girava uma caneta dourada entre os dedos. Aos 28 anos, Evan era o retrato de sucesso. Herdara uma fortuna impressionante, multiplicada por sua habilidade nos negócios, e era admirado por muitos. Mas por trás dos ternos feitos sob medida e da fachada impecável, ele era um homem perdido. Seu olhar vagueava pelo salão vazio, onde o silêncio parecia ensurdecedor. O eco de seus passos era a única companhia que ele tinha, exceto pelo som esporádico de uma vassoura ou de panelas vindo da cozinha onde Chris, sua empregada, trabalhava. Por que tudo isso ainda parece tão pouco? Ele pensava, enquanto sua mente divagava entre os momentos felizes que vivera com seu pai, aquele que lhe ensinara a ser justo e bondoso. Chris era uma jovem de 24 anos, simples, mas encantadora. Sua presença era como uma brisa suave em um dia quente, discreta, mas essencial. Ela era dedicada, sempre fazendo mais do que lhe era pedido, mas o que realmente a diferenciava era o coração generoso. Naquela manhã, Evan encontrou um bilhete deixado ao lado de seu café na mesa de jantar. Bom dia, Sr. Evan. Lembre-se, até as nuvens mais escuras têm um fim. Que seu dia seja iluminado. Ele sorriu, sentindo um calor estranho no peito. Ela sempre sabe o que dizer, pensou. Chris não era apenas eficiente em seu trabalho, mas parecia ter um dom especial para perceber quando alguém precisava de uma palavra amiga. Chris também via algo em Evan que poucos enxergavam. Apesar de toda a riqueza e poder, ela notava a solidão nos olhos dele. Era como se o peso de carregar o legado da família fosse demais para ele. Ela queria ajudá-lo, mas sabia que seu papel era limitado. Carmen, mãe de Evan, era o oposto de Chris em todos os sentidos. Ela era altiva, com uma postura impecável e um olhar calculista que parecia julgar tudo e todos. Para Carmen, as aparências eram tudo. O status da família não poderia ser arruinado por decisões emocionais ou ligações inadequadas. Ela visitava Evan regularmente, mas suas visitas nunca eram apenas para passar tempo com o filho. Sempre havia um propósito oculto, um controle que ela queria exercer sobre sua vida. Naquela tarde, ao vê-lo sentado no jardim, enquanto Chris aparava as flores ao fundo, Carmen não conseguiu esconder seu desagrado. Evan, querido, você precisa mesmo manter essa garota por perto, disse com um tom gélido enquanto tomava um gole de chá. Chris? Evan perguntou, franzindo a testa. Ela é excelente, mãe. Excelente, talvez. Mas você sabe o que as pessoas podem pensar, não sabe? Uma jovem simples, trabalhando sozinha em sua casa. As pessoas falam, Evan. Evan bufou, impaciente.
Não me importa o que as pessoas falam. A Cris é de confiança e faz um trabalho incrível. Carmen estreitou os olhos. Por trás de suas palavras, ela percebia algo mais. Ele está defendendo essa garota com muito fervor, pensou, e isso era algo que ela não poderia aceitar. O relógio em cima da lareira era mais do que um objeto para Evan. Ele pertencera a seu pai, um homem que ele admirava profundamente. Sempre que o via, sentia uma conexão com as lições e valores que aprendera. Carmen sabia disso. Ela sabia o que aquele relógio significava para o filho e, em sua mente manipuladora, viu uma oportunidade. Enquanto Evan estava trancado no escritório, Carmen pegou o relógio com cuidado, sentindo o peso de seu plano nas mãos. Ela caminhou até o quarto de Cris, onde tudo era simples e organizado. A cama, com um edredom florido, estava impecável. A pequena bolsa de Cris estava pendurada em um gancho na parede. Carmen olhou ao redor com um sorriso frio, abriu a bolsa e, com precisão calculada, escondeu o relógio lá dentro. Ao sair do quarto, ajeitou a postura e voltou ao salão principal como se nada tivesse acontecido. Agora vamos ver se essa garota ainda continua tão bem vista pelo meu filho, pensou. Naquela noite, enquanto Evan se preparava para jantar, olhou para a lareira e franziu a testa. Onde está meu relógio? Ele chamou por Cris e Carmen, sem saber que aquela pergunta seria o início de uma trama que mudaria sua vida para sempre. A sala de jantar era iluminada por um lustre extravagante, mas a atmosfera estava pesada. Evan empurrava o prato para o lado, mal tocando a comida. O relógio, ele sempre estava ali, na lareira, uma constante em sua vida desde a morte do pai. Ele levantou-se de repente, sentindo um incômodo no peito. Caminhou até a lareira e correu os olhos pelo móvel, mas o relógio não estava lá. «Cris!» chamou ele com um tom preocupado. Cris apareceu na porta, limpando as mãos no avental. «Sim, Sr. Evan. Você viu o relógio que estava aqui?» Cris franziu a testa. «O relógio? Não, senhor. Estava aqui pela manhã quando limpei a sala.» Carmen, que estava no sofá folheando uma revista, ergueu os olhos. «Você perdeu alguma coisa, querido?» Evan se virou para a mãe. O relógio do papai sumiu. Carmen inclinou a cabeça, parecendo pensativa. «Sumiu? Que estranho. Será que alguém mexeu?» A insinuação era clara. Evan cruzou os braços, lançando um olhar desconfiado, mas não em direção a Cris. Ele confiava nela. Mais tarde, enquanto Evan procurava pelo relógio na biblioteca, Carmen entrou, fechando a porta atrás de si. «Evan, eu não queria falar nada na frente dela, mas você nunca pensou que talvez Cris pudesse não ser tão confiável quanto parece?» Evan virou-se abruptamente, seus olhos estreitos. «O que está dizendo, mãe?» Carmen suspirou teatralmente. «Olhe, eu sei que você gosta dela, mas ela é jovem, pobre. Não seria surpresa se tivesse pegado o relógio. Talvez ela precisasse de dinheiro.» Evan sentiu uma pontada de indignação. «Isso é absurdo. Cris nunca faria algo assim. Ela é uma das pessoas mais honestas que conheço.» Carmen deu de ombros, com um sorriso frio. «Espero que esteja certo, querido. Mas talvez seja bom verificar.» Na manhã seguinte, Carmen convenceu Evan a visitar Cris em sua casa. Ela usou o pretexto de que, se ele realmente confiava nela, não haveria problema. Relutante, Evan concordou. O carro preto de Evan parou em frente a uma casa modesta, em um bairro simples. Cris abriu a porta, surpresa ao vê-los ali. «Senhor Evan, algum problema?»
Carmen foi rápida em intervir. Nada grave, querida. Só precisamos esclarecer algo. O tom dela fazia Chris gelar. Evan, desconfortável, evitava encará-la diretamente. Chris, disse Carmen, você pode nos mostrar o que tem em sua bolsa? Chris ficou paralisada por um momento. Minha bolsa? Sim, continuou Carmen com um sorriso forçado. É uma formalidade, claro. Tenho certeza de que você não tem nada a esconder. A respiração de Chris acelerou. O olhar de Evan estava fixo nela, uma mistura de dúvida e constrangimento. Lentamente, ela pegou a bolsa e a abriu, derramando o conteúdo sobre a mesa. Ali estava o relógio. Chris deu um passo para trás, chocada. Eu não sei como isso veio parar aqui. Eu juro, Sr. Evan. Evan sentiu uma onda de decepção e raiva. Chris, isso não faz sentido. Você sabe o quanto esse relógio significa para mim. Eu nunca faria isso, Chris exclamou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Carmen aproveitou a oportunidade para atacar. Eu avisei, Evan. Pessoas como ela não são confiáveis. E agora você tem a prova. A dor no rosto de Chris era evidente. Sr. Evan, eu nunca faria isso. Por favor, acredite em mim. Mas Evan não conseguiu responder. O peso da situação era demais. Ele simplesmente virou as costas e saiu da casa, deixando Chris desmoronar em lágrimas. Carmen, antes de sair, olhou para Chris com desdém. Fique longe do meu filho, entendeu? Ele merece muito mais do que alguém como você. Sozinha em sua casa, Chris caiu de joelhos no chão, suas mãos trêmulas. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu nunca faria mal a ele. Por favor, traga justiça para minha vida. Suas palavras ecoaram pelo pequeno cômodo, uma prece desesperada, enquanto Evan, em sua mansão, lutava contra o peso da dúvida e da culpa que começava a crescer em seu coração. Chris sentia-se perdida. Em sua casa simples, onde cada canto era um reflexo de sua luta diária, ela se sentou no chão, com as mãos unidas em uma oração angustiada. Senhor, eu não sei o que fazer. Não consigo entender por que isso está acontecendo comigo. O Senhor sabe que meu coração é puro e que eu nunca faria mal ao Evan. As lágrimas caíam ininterruptas, molhando o chão de madeira desgastado. Chris olhava para o pequeno crucifixo pendurado na parede, como se esperasse uma resposta. Seu peito estava apertado, mas sua fé não vacilava. Se o Senhor pode me ouvir, por favor, traga a verdade à tona. Eu confio em ti. Apesar de sua dor, havia um brilho de esperança em seus olhos. Chris acreditava que Deus não a abandonaria. E na mansão, Carmen conversava ao telefone no terraço. Sua voz estava baixa, mas carregada de satisfação. Funcionou perfeitamente, disse ela. Aquele relógio fez exatamente o que eu esperava. Evan agora vê aquela garota pelo que ela realmente é, uma aproveitadora. Do outro lado da linha, sua amiga ria. Você realmente acredita que ele vai esquecer essa moça tão facilmente? Carmen apertou os lábios. Ele não tem escolha. Não vou permitir que ele se envolva com alguém tão abaixo do nosso nível. Do lado de fora do terraço, Miguel, o jardineiro da mansão, passava regando as plantas. Ele ouviu cada palavra. Miguel era um homem reservado, mas extremamente leal a Evan. Seu coração se apertou ao perceber o que Carmen havia feito. Preciso contar isso ao Sr. Evan, pensou ele, sentindo a urgência da situação. No dia seguinte, Miguel encontrou uma oportunidade para falar com Evan. O jovem milionário estava no escritório, sua expressão cansada enquanto revisava documentos. Com licença, senhor, disse Miguel entrando devagar. Evan ergueu os olhos. O que foi, Miguel?
Senhor, há algo que preciso lhe contar. Algo muito importante. Evan franziu a testa, sentindo a seriedade no tom do jardineiro. Miguel explicou o que ouvira no terraço, revelando que Carmen havia escondido o relógio na bolsa de Chris para incriminá-la. Por um momento, Evan ficou imóvel. Seu mundo parecia girar. Você tem certeza do que ouviu? Absoluta, Senhor. A senhora Carmen admitiu isso com todas as palavras. A verdade bateu em Evan como uma onda poderosa. Ele se levantou abruptamente, sua mente um turbilhão. Evan encontrou Carmen na sala de estar, confortável em um sofá de veludo, folheando uma revista de moda. Ao vê-lo entrar, ela sorriu. Evan, querido, o que houve? Parece agitado. Mãe, como você pôde? Disse ele, sua voz tremendo de raiva. Carmen inclinou a cabeça, fingindo não entender. Do que você está falando, querido? Você colocou o relógio na bolsa da Cris. Eu sei de tudo. O rosto de Carmen endureceu. Por um momento ela tentou manter a compostura, mas percebeu que não havia como negar. Evan, escute-me. Eu fiz isso por você. Aquela garota não pertence ao nosso mundo. Evan deu um passo à frente, os olhos cheios de fúria. Você destruiu a confiança dela, a humilhou e me fez acreditar em algo que nunca deveria ter acontecido. Hermine, vendo que Evan estava irredutível, finalmente deixou cair a máscara de boas intenções. E você está disposto a jogar tudo fora por uma empregadinha? Alguém que nunca será boa o suficiente para você? Evan respirou fundo, tentando conter as lágrimas de frustração. Não sou eu quem está jogando tudo fora, é você. Ele virou-se, deixando Carmen sozinha no silêncio pesado da sala. Evan sabia o que precisava fazer. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu até a casa de Chris, determinado a corrigir o erro. Enquanto isso, Chris, ainda de joelhos em sua sala simples, sentia uma estranha paz em seu coração, como se sua oração tivesse sido ouvida. A mansão parecia mais vazia do que nunca, mas dessa vez não era o silêncio que incomodava Evan, e sim o peso das verdades que acabara de descobrir. Ele caminhava de um lado para o outro em seu escritório, tentando organizar os pensamentos. Finalmente, pegou o telefone e discou o número de Miguel. Obrigado por ter me contado, Miguel. Não sei como vou reparar isso, mas eu vou. Ao desligar, ele sentiu um misto de alívio e nervosismo. A primeira coisa que precisava fazer era enfrentar Carmen novamente, mas dessa vez com uma decisão final. Carmen estava no jardim, tomando chá sob o guarda-sol. Ao vê-lo se aproximar, ela suspirou. Evan, por favor, me diga que já esqueceu essa bobagem sobre Chris. Não é bobagem, mãe. Você destruiu a vida dela. Ele colocou as mãos nos bolsos, tentando conter a raiva. E mais do que isso, você me fez acreditar em uma mentira. Carmen estreitou os olhos, sua postura rígida. Fiz isso por você. Aquela garota estava te distraindo, te desviando do caminho que você merece. O que eu mereço, mãe, é ser cercado por pessoas honestas, não por manipulações. Ela ergueu a sobrancelha desafiadora. E o que você vai fazer a respeito, Evan? Ele respirou fundo, firme. Quero que você saia da minha casa. Por um momento, Carmen ficou atônita, como se não tivesse ouvido direito. Como é? Isso mesmo. Quero que você vá embora. Não posso continuar permitindo que você envenene a minha vida desse jeito. Evan, eu sou sua mãe, protestou ela com um tom de incredulidade. E eu sou seu filho, respondeu ele, sua voz agora mais suave, mais cheia de dor.
Você deveria ter me protegido, não manipulado a minha vida. Carmen percebeu que Evan não estava blefando. Com dignidade forçada, ela se levantou, ajeitou o vestido e caminhou para dentro da casa. Depois que Carmen saiu, a mansão parecia ainda mais vazia. Evan sentou-se no salão de estar, encarando o espaço onde o relógio costumava estar. Ele se lembrou das vezes que Chris cuidou dele de forma tão atenciosa, mesmo quando ele estava fechado em seu próprio mundo. Pensou nas palavras de Carmen, no quanto ela tentou separá-lo de algo que talvez fosse mais precioso do que qualquer bem material. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso mostrar a ela que estou arrependido, pensou. No dia seguinte, Evan decidiu agir. Ele foi até uma floricultura e escolheu um buquê de flores silvestres, simples, mas vibrantes, que ele achava que combinavam com Chris. No caminho para a casa dela, ele ensaiava mentalmente o que dizer, mas nenhuma frase parecia suficiente. Quando Chris abriu a porta e o viu ali, seu rosto ficou sério. Ainda havia dor em seus olhos. "O que você está fazendo aqui, Sr. Evan?" perguntou ela, tentando manter a compostura. Ele ofereceu o buquê com as mãos trêmulas. "Eu vim pedir desculpas, Chris." Ela hesitou, olhando para as flores, mas não as pegou. "Desculpas? Depois de tudo o que aconteceu? Eu sei que não tenho como desfazer o que aconteceu, mas eu precisava vir aqui e dizer que estava errado. Eu fui injusto com você." Chris cruzou os braços, sua expressão uma mistura de mágoa e incredulidade. "E o que mudou agora? Por que eu deveria acreditar que você confia em mim de verdade?" Evan respirou fundo, dando um passo à frente, "Porque eu descobri a verdade. Minha mãe," ela confessou, "foi ela quem colocou o relógio na sua bolsa." O choque no rosto de Chris era evidente. Ela levou a mão à boca, lutando para processar a informação. "Então, eu estava certa." "Sim, e eu fui um idiota por duvidar de você." Evan abaixou os olhos, sua voz quase quebrando. "Chris, você sempre foi a pessoa mais honesta e bondosa que conheci. E eu te tratei como se você fosse qualquer outra coisa." Ela permaneceu em silêncio, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. "Eu não vim aqui para te pedir para voltar a trabalhar para mim," continuou ele. "Eu só quero que você saiba que nunca mais vou duvidar de quem você é." Chris enxugou uma lágrima e balançou a cabeça. "Você tem ideia do que eu passei, Evan? Das noites em que chorei, pedindo a Deus que trouxesse a verdade à tona?" "Tenho, e é por isso que estou aqui. Porque sei que nunca vou merecer o seu perdão, mas quero fazer tudo o que puder para consertar isso." Por um momento, os dois ficaram em silêncio, enquanto o som distante de crianças brincando na rua preenchia o espaço. Chris finalmente pegou as flores e olhou para Evan. "Eu preciso de tempo." Ele assentiu, respeitoso. "Tome o tempo que precisar, mas saiba que vou estar aqui sempre." Enquanto Evan se afastava da casa de Chris, uma sensação estranha o preenchia. Ele não sabia se ela algum dia o perdoaria completamente, mas havia algo mais forte crescendo dentro dele, um desejo de se tornar uma pessoa melhor. Na porta, Chris segurava as flores e olhava para o céu sussurrando: "Obrigada, Senhor, por me ouvir mais uma vez." Chris passou a noite olhando para o buquê de flores em cima da mesa de sua sala. As cores vivas contrastavam com o ambiente simples ao seu redor, mas a mente dela estava cheia de dúvidas e lembranças. Será que ele estava mesmo arrependido? Pensou.
Lembrou-se do tom de sua voz, da sinceridade em seus olhos, mas a dor da humilhação ainda estava fresca. Chris sabia que precisava de tempo para decidir se podia confiar em Evan novamente. Ainda assim, um pequeno alívio surgiu em seu coração. Ele havia descoberto a verdade e isso significava muito. Com um suspiro, ela pegou o buquê e colocou as flores em um jarro com água, enquanto uma oração silenciosa brotava em seus lábios. Senhor, se ele estiver falando a verdade, me dê discernimento para enxergar. Nos dias seguintes, Evan tomou a decisão de agir, mas sem pressionar Chris. Ele começou com gestos simples. Enviou uma cesta com itens que sabia que ela gostava. Bolos caseiros, frutas frescas e um bilhete que dizia, sem nenhuma obrigação, apenas um agradecimento por tudo que já fez. Chris leu o bilhete e sentiu uma pontada no peito. Ele está tentando, pensou, mas ao mesmo tempo ainda havia a lembrança das palavras de Carmen e do julgamento que sofreu. Evan também tomou outra atitude que surpreendeu Chris. Ele começou a apoiar financeiramente um projeto social no bairro dela, algo que ela sempre mencionava com paixão. Ele não fez isso para impressioná-la, mas porque sabia o quanto aquilo era importante para ela. Chris estava na igreja local, ajudando a organizar um evento comunitário. Ela distribuía caixas de alimentos para as famílias do bairro, sorrindo para as crianças que corriam ao redor. Sua fé era algo que a mantinha firme, mesmo nos momentos mais difíceis. De repente, ela ouviu uma voz familiar. Precisa de ajuda com isso? Ela se virou e viu Evan, vestindo jeans e uma camisa casual, segurando uma caixa de alimentos. Ele parecia deslocado naquele ambiente simples, mas seus olhos estavam cheios de determinação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Chris, surpresa. "Ouvi dizer que precisavam de voluntários." Ele sorriu, tentando aliviar a tensão. Chris hesitou, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. Os dois passaram a tarde trabalhando lado a lado e, aos poucos, a interação deixou de ser tensa. Evan fez perguntas sobre o trabalho dela na igreja e as pessoas que ela ajudava, demonstrando um interesse genuíno que a surpreendeu. No final do dia, quando terminaram de carregar o último caminhão, Evan se aproximou de Chris. "Obrigado por me deixar ajudar. Eu precisava disso mais do que você imagina." Ela olhou para ele, vendo algo diferente. Talvez fosse a humildade em sua voz ou o esforço que ele demonstrou. Pela primeira vez, ela pensou que talvez ele estivesse mesmo mudando. Dias depois, Evan convidou Chris para um café. Ela hesitou, mas acabou aceitando, curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Sentados em uma mesa de madeira em um café simples, Evan parecia nervoso. Ele mexia na xícara de café, buscando as palavras certas. "Chris, eu quero que você saiba que não espero que tudo volte ao normal de uma hora para outra. Eu sei que te machuquei e não posso apagar isso." Chris cruzou as mãos sobre a mesa, ouvindo atentamente. "Mas quero que você saiba que eu admiro muito quem você é", continuou Evan. "A sua força, a sua bondade. Mesmo quando eu duvidei de você, você permaneceu fiel ao que acreditava. Isso me fez perceber o quanto ainda tenho que aprender." Ela manteve o olhar fixo nele, avaliando a sinceridade de suas palavras. Depois de um longo silêncio, respondeu: "Eu aprecio o que você está dizendo, Evan, mas a confiança é algo que se constrói e você sabe que vai levar tempo." Evan assentiu com um pequeno sorriso. "Estou disposto a esperar." Nos dias e semanas que se seguiram,
Chris e Evan começaram a se encontrar com mais frequência, mas sempre de maneira casual. Ele a acompanhava em eventos da igreja, aprendia sobre a realidade das pessoas no bairro dela e, aos poucos, começava a ver o mundo por uma perspectiva diferente. Chris, por sua vez, notava que Evan não era mais o mesmo homem de antes. Ele parecia mais humilde, mais disposto a ouvir e a servir. Esses gestos a faziam questionar se, talvez, Deus estivesse trabalhando no coração dele. Em uma dessas ocasiões, enquanto caminhavam juntos após um evento comunitário, Evan olhou para Chris e disse: "Você sabia que eu sempre gostei de flores?" Chris riu. "Não parece algo que um milionário diria." "É verdade. Quando eu era criança, meu pai costumava me levar ao jardim e ele dizia que as flores eram um lembrete de que coisas boas podem crescer em qualquer lugar, desde que tenham cuidado e luz suficiente." Chris sorriu, surpresa pela simplicidade daquela memória. "Talvez você só precise de mais luz em sua vida, Evan." Ele a olhou com um brilho no olhar. "Talvez eu já tenha encontrado." Chris voltou para casa naquela noite, seu coração mais leve do que em muito tempo. Ela olhou para o céu e sussurrou: "Senhor, se isso for obra tua, por favor, guia os nossos passos." Enquanto isso, Evan, sentado em seu quarto, pegou um caderno e começou a escrever suas reflexões, algo que nunca fizera antes. Pela primeira vez, ele sentia que estava aprendendo o verdadeiro significado de fé e redenção. Evan continuou a se aproximar de Chris de forma respeitosa, mas sem pressa. Ele sabia que o tempo era essencial para reconstruir o que foi quebrado. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praça principal do bairro dela, ele notou que Chris parecia mais relaxada ao seu lado. "Eu nunca te agradeci de verdade pelo trabalho que você faz aqui", disse Evan, apontando para um grupo de crianças brincando no parque. "É lindo ver o impacto que você tem na vida dessas pessoas." Chris corou levemente, surpresa pelo elogio. "Não é nada demais. Eu só faço o que posso." Evan parou de andar, olhando diretamente para ela. "É tudo. Não é o que você pode. É mais do que a maioria faria. E isso diz muito sobre você." Chris desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Evan parecia diferente, mais humilde, mais atento. Poucos dias depois, Chris recebeu uma visita inesperada. Evan apareceu em sua casa com um presente incomum, um vaso com mudas de girassóis. "São para você", disse ele, estendendo o vaso com um sorriso. Chris aceitou o presente confusa, mas tocada pelo gesto. "Por que girassóis?" "Porque eles seguem a luz, mesmo nos momentos mais sombrios." "Me lembrei de você quando os vi", respondeu ele sinceramente. Chris ficou sem palavras, sentindo uma mistura de emoção e surpresa. Com o tempo, os encontros de Evan e Chris tornaram-se mais frequentes e mais significativos. Eles compartilhavam histórias, sonhos e até mesmo medos que nunca tinham contado a ninguém. Em uma dessas conversas, Chris finalmente perguntou: "O que te fez mudar tanto, Evan?" Ele pensou por um momento antes de responder. "Acho que foi você. E Deus, é claro. Você me mostrou que há mais na vida do que eu enxergava." Chris sorriu emocionada. "E o que você encontrou?" "Encontrei paz e esperança." Uma noite, enquanto assistiam a um evento musical na igreja local, Evan não conseguiu mais segurar o que sentia. Durante a música final, ele se virou para Chris e disse: "Preciso te dizer uma coisa." Ela o olhou, curiosa. "O quê?" "Eu te amo, Chris. Eu amo sua bondade, sua fé, sua força. Você me ensinou a ser alguém melhor e eu não sei o que faria sem você na minha vida."
Chris ficou em silêncio, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Ela sabia que algo estava mudando dentro dela também, mas ainda era difícil colocar isso em palavras. Eu não sei o que dizer, respondeu ela honestamente. Evan sorriu, compreensivo. Não precisa dizer nada agora, só queria que soubesse. Nos meses que se seguiram, Chris percebeu que seu coração estava se abrindo para Evan. Ele continuou a demonstrar paciência e respeito, nunca pressionando, mas sempre mostrando com ações o quanto se importava. Em uma tarde ensolarada, enquanto os dois plantavam juntos mais girassóis no jardim da igreja, Chris olhou para ele e disse: "Eu também te amo, Evan." Ele parou, surpreso, mas o sorriso que iluminou seu rosto foi a resposta mais clara. "Obrigado por me dar essa chance." Os dois ficaram lado a lado, admirando as flores crescendo sob o sol. Chris segurou a mão dele, fechando os olhos em uma breve oração silenciosa. "Obrigada, Senhor", murmurou ela, "por trazer a verdade, a justiça e o amor para as nossas vidas." Evan apertou a mão dela, compartilhando a gratidão. Evan e Chris decidiram começar uma nova vida juntos, mas não sem continuar servindo a comunidade que tanto significava para ela. Ele usou seus recursos para expandir os projetos sociais do bairro, enquanto ela continuava a liderar iniciativas com seu coração generoso. Na mansão, agora menos solitária, um jardim repleto de girassóis simbolizava a transformação de suas vidas. E assim, com a fé como base de tudo, Evan e Chris construíram um futuro juntos, agradecendo a Deus todos os dias pela segunda chance que Ele lhes deu. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.